Galera, vamos falar um pouquinho sobre Galo, vamos falar sobre Júnior Santos, a notícia do dia. Júnior Santos vai deixar o Atlético, está de saída do Galo, vamos trazer essas informações que o Tanaka trouxe, que outros jornalistas trouxeram aí também. E vamos falar um pouquinho de um fator muito interessante, que é amanhã a possível escalação do Atlético, como o Atlético deve jogar essa decisão, como tudo está sendo vivido, né? Vivenciado e como o Cuca está pensando no time do Galo. Beleza? Mas antes, se você puder se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, cara, vai ajudar demais o meu trabalho, vai contribuir demais para o nosso crescimento. Então, conto muito com a ajuda de vocês. Hype esse vídeo também, dá essa moral pra gente. E outra coisa, aqui na descrição desse vídeo tem todas as minhas outras redes sociais. Se vocês puderem deixar lá o like, me seguir, pô, vai ajudar demais também o meu trabalho. Beleza? Vamos falar primeiro da possível escalação do Atlético. Atlético com baixas na defesa, Galo treina em Mendoza para jogo decisivo, né? O Atlético está fechando a preparação do jogo de amanhã às 7 horas, no horário de Brasília. Amanhã é o jogo da vida, né? É o jogo da vida do Galo. O técnico Cuca não conta com peças importantes, né? O lateral direito Saravia, com trauma na perna, o Lianco também, vetado pelo departamento médico, o volante Patrick, Cadu, Caio Maia. E mais um novo destaque é o Bernard, que precisou passar por uma cirurgia odontológica, né? Saiu isso que o Atlético deu. E o Atlético, então, ele deve ir com a seguinte escalação: Everson no gol, Natanael, Roman, Alonso e Arana. Então, Ivan Roman no lugar do Lianco. Alan Franco, Alexander, Scarpe, Renier, Coelho e Hulk. Essa é a escalação do Galo. Então, assim, algumas baixas e o que eu acho dessa escalação? Cara, uma escalação... a escalação que tem, né? O Atlético não tem um zagueiro hoje, eu não colocaria o Vitor Hugo pra jogar a não ser de segundo tempo. E eu acho que o Atlético também não pode ficar só se defendendo. O time do Godoy Cruz não é isso tudo, é um bom time, mas não é isso tudo. O goleiro tem suas baixas. Eu acho que o Coelho, por não jogar final de semana, tem que jogar. O Alonso, porque não vai jogar final de semana, tem que jogar. Esses jogadores podem jogar e podem fazer a diferença pro Atlético. Jogadores importantes pro Galo. E, pô, o Coelho, ele arrasta a defesa. Eu gosto desse time, eu acho que o Renier pode ser uma boa, um cara diferente. E, além disso, tem uma outra situação que eu queria falar sobre o Galo, é que o Atlético, o Brax, ele explicou as saídas de jogadores e as chegadas de outros, né? Ele falou pro GE, sobre o Juan Tressoldi, um jogador que foi submetido a uma artroscopia dia 8 de julho, mas é um atleta que está em fase final de recuperação, mas também é uma recuperação para nós curta. Estamos contratando o Juan para a sequência do Campeonato Brasileiro. É um jogador que não pode jogar como o Brasil, hoje tem essa limitação de jogar brasileiro, ele não poderia jogar a decisão quinta-feira. É um atleta que vai nos ajudar muito. Estamos em fase final de contrato, de assinatura de contratos de transferências, que é um empréstimo gratuito com opção de compra. É um jogador que está fazendo exames de tratamento para voltar o quanto antes. E o Atlético deve subir o zagueiro Vitor, né? Vitão, zagueiro da base, vem treinando com o elenco profissional nos últimos dias. Havia a expectativa de que ele poderia, inclusive, ser relacionado para a partida dessa quinta-feira, já que não tem Igor Rabelo, que deixou o clube. Brax falou sobre o jogador. A gente tem hoje muita segurança que ter nossa defesa com o Lianco, o Alonso e o Roman, o Vitor Hugo, que é agora o Juan. A gente está trazendo uma transição de um atleta de 2008, que é o nosso melhor defensor da base, que é o Vitão, inclusive com uma renovação contratual já adiantada, também deve fazer parte. Teremos 6 zagueiros nessa reta final, então já está botando que o Vitão teria condições de jogar. O Igor Rabelo saiu e ele tinha falado disso também. Então, vamos ver, né? É uma jovem promessa que o Atlético está fazendo, mas o Cuca não é muito de usar a base, cara. A gente tem que entender isso porque o Cuca tem dificuldades, inclusive, e não é esse treinador que fica usando a base. O Atlético, eu iria com essa formação, acho que o Atlético tem tudo para contra-atacar com velocidade, com qualidade, também de ter a bola e disputar de igual para igual, porque amanhã, galera, tem que passar do Godoy Cruz. E a notícia do dia? A notícia do dia é que o Atlético teria liberado os agentes do Júnior Santos para procurar outro clube na Europa. Teria liberado o agente para negociá-lo, trazer propostas de possíveis interesses, se a proposta for boa para ele e para o Atlético. O Atlético disse que já deu sinal positivo. O Júnior Santos recebeu uma sondagem recentemente da Turquia e negou, falou que quer ficar no Atlético, quer continuar no Galo. Essa foi a primeira informação que saiu. E o que a gente acha sobre isso? Cara, essa situação do Júnior Santos para mim tem alguns pontos. O primeiro ponto, o Júnior Santos ele é um jogador que veio caro, né? Então o Atlético comprou por 8 milhões de euros. O Atlético precisa vender no valor parecido ou igual, não pode ser muito menor. Não pode ser menor. Tem que ser parecido ou um pouquinho a mais ou igual. Muito parecido, a margem de erro tem que ser muito pequena, porque é um cara que é valorizado no mercado, é um ativo importante para o Atlético pagou caro para isso. Segundo, se perder o Júnior Santos, tem que trazer outro jogador, gente. Um jogador de qualidade.
vai fazer esse dinheiro, vai trazer jogador? Eu duvido que o Atlético vai trazer um jogador. Mas seria importantíssimo trazer um jogador com esse dinheiro, tentar trazer um jogador para essa posição, porque o Atlético não tem tantas opções pelo lado direito. O Júnior Santos era uma delas, e era um cara que vinha para substituir Paulinho, né? Essa é a expectativa do Júnior Santos. O ex-Júnior Santos vieram para substituir Paulinho. Então, tem a necessidade de trazer mais um ponta, na minha visão. Acho que não vai acontecer, acho que está totalmente descartada essa opção. E além disso, temos que entender a vontade do jogador e essa negociação. Se for uma proposta boa, acho que vale. Se o Atlético achar que faz sentido trazer outro jogador, também vale. Tem que entender como é que tá o ambiente. Porque esse ambiente do Júnior Santos no Atlético é importante. A gente sabe que a torcida tá pegando o pé, ele deu uma entrevista recentemente, eu até elogiei aqui a entrevista dele, mas ele é um jogador que tem que ser vendido caro e que tem seu valor. Tem o seu valor de mercado, e o Atlético não pode desperdiçar esse dinheiro, não pode apenas rasgar dinheiro e jogar no lixo. Não é assim. Tem que entender o movimento do jogador, e eu gostaria até de ouvir mais a diretoria do Atlético sobre isso. Mas hoje é uma negociação que eu acho que faz sentido fazer. Chegou uma proposta de 8 milhões, eu vendo ou não? Eu vendo e posso ir atrás de outro jogador. Mas tem que ser claro isso, a diretoria tem que ir atrás de outro jogador, tem que tentar outro jogador, outra opção, porque isso é extremamente importante pro elenco do Galo, para continuar no mesmo nível, para conseguir disputar todas as competições e para ser aquilo que o Atlético planejou lá atrás. Um cara para substituir à altura o Paulinho, que eu acho muito difícil o Atlético achar um jogador desse, mas é o que foi pedido, é o que foi falado, né? E aí, não pode falar que não tem dinheiro para contratar um volante, né? Inclusive, se esse dinheiro for para contratar um volante também, seria de extrema importância e seria uma necessidade, porque o Atlético está muito precário nessa posição. É muito complicado essa posição para o Atlético, e eu queria entender. Uma outra situação que eu acho que vale perguntar é que a diretoria tem que falar sobre esse assunto. O Cuca conta com o Júnior Santos, o Cuca aposta no Júnior Santos, a diretoria aposta no Júnior Santos. Se ele for sair, precisa ser dito. Precisa ser dito, não pode ser só uma oportunidade de mercado. A gente precisa entender qual que é a expectativa que ele criou e qual que é a expectativa da torcida, da direção. A direção confia que ele vai dar a volta por cima? Ele tá treinando bem pra isso? Eu acho que tem umas respostas que a gente não sabe quais são. A gente tem umas perguntas que a gente não sabe quais são as respostas. A gente precisa dessas respostas pra gente seguir com essa possibilidade, pra gente seguir com essa venda. Então eu não me oponho, tá? Eu não me oponho. Mas, se não chegar uma proposta de 7,5, 8 milhões de euros, eu não venderia. Ponto. Ah, mas você vai perder o investimento do jogador, então tenta recuperar ele. Porque você vai vender por muito menos, não vai trazer ninguém, vai perder dinheiro, não vai fazer o menor sentido, não vai ter nenhum retorno técnico e nem esportivo. Vai você ter jogado 1,5 milhão de euros no lixo, 1 milhão de euros no lixo, enfim, uma quantia exorbitante para um cara que não entregou nada. Tá devendo, é verdade, a gente sabe disso, acho que tem potencial, acho que pode dar a volta por cima, mas tem que entender com o Cuca e com a direção, se é isso que eles também acham. Porque se vocês acharem que não tem mais qualidade, que bateu no teto, que não vai dar a volta por cima, gente, eu entendo a venda. É uma opção super válida e faz parte do futebol. Mas precisa ter reposição. E a gente precisa entender se os caras contam ou não com o Júnior Santos. Beleza? É isso. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Vocês são fora do Júnior Santos ou não? Chegou uma proposta. Vocês vendem ou não? Gostaria de saber. Deixa aí nos comentários.